contar certinho o tempo, tá? Começou. Bom, boa noite, boa tarde, enfim, bom dia para quem está assistindo aí o canal. Hoje eu vou mudar um pouco a dinâmica, né? Hoje não vai ser eu que vou ficar aqui só falando, como eu costumo fazer. Hoje eu vou mudar um pouco, vou entrevistar, né, uma pessoa, uma cientista social, é a Aira. Ela tem graduação em Ciências Sociais, mestrado também em Ciências Sociais, é professora, e ela estuda, discute temas relacionados. A gente vai falar um pouco sobre essa questão social da pandemia, né? A gente, claro, está acompanhando os médicos falarem, questão de proteção, de saúde, mas também tem implicações sociais. Então a ideia hoje a Aira, que já pesquisou, já leu sobre esses temas, trazer ela para falar um pouco disso, para a gente, a partir daqui, tentar pensar as questões sociais. Então já começo perguntando para a Aira, dando boa noite para ela, e perguntando como é que ela está vendo as implicações sociais, tanto a nível local quanto nacional, sobre essa pandemia, né? O que a sociologia tem a dizer sobre essa pandemia. Boa noite, Rafa. Boa noite a todo mundo que vai assistir, né? Bom, eu tenho uma visão, na verdade, assim, pela minha formação em ciências sociais, mas especificamente eu sempre desenvolvi trabalhos mais na área da antropologia, né? Então, eu tenho uma visão um pouco mais fechada nesse sentido, assim, as minhas bases de análise sempre são muito mais antropológicas, mas, claro, também uso de sociólogos e alguns cientistas políticos para desenvolver meus estudos e também minhas questões pessoais de como eu concebo as coisas. E nesse vasto cenário, né, que a gente anda vivendo, nessa pandemia, que é uma coisa totalmente nova para a gente, né? Acho que no mundo inteiro é uma coisa muito nova. Eu tenho percebido várias coisas que têm passado despercebido, principalmente nos discursos políticos que atingem as grandes populações, sabe? E uma dessas questões que para mim sempre é muito importante, que eu acho que não está sendo vista, é a forma que as pessoas têm tecido falas o tempo inteiro de como as coisas precisam encontrar um outro meio de funcionamento que não seja o isolamento agora. E esse tipo de discurso, ele é possível, claro, mas dentro de cenários que estejam acontecendo há mais tempo do que, por exemplo, desde a chegada do vírus aqui no Brasil, e principalmente em cenários que existem uma multiplicidade de discursos, tanto da área da medicina quanto da área social. O que eu acho que não está ocorrendo no Brasil, por exemplo. Em geral, o que eu vejo é que os discursos que estão ocorrendo aqui em Maringá especificamente, essa revolta por certa parte da população em não se manter dentro de casa, para mim, a tradução disso é um emoldurramento de corpos que está sendo feito agora, porque é necessário, a gente pode compreender isso assim de uma forma mais teórica, através do conceito de biopoder do Foucault, ou de poder só, que o que acontece? A partir do momento que existe um cenário que não é tão compreensível para a população, porque a gente está falando de vírus e de um cenário que quem domina, teoricamente, é a medicina, né? E a biologia e a química em si. Então, a gente está falando de uma coisa que, para a maioria das pessoas, não é comum, não é completamente compreensível. Então, elas incorporam os discursos que são passados a elas. E esses discursos, geralmente, são passados pelas nossas diretrizes políticas, né? Aqui, por exemplo, em Maringá, muito pelo prefeito. Essa revolta de ficar em casa e tudo mais, por que essa revolta acontece? E para mim, daí é muito claro. A partir do momento que você estabelece regras
e essas regras agem diretamente nas suas ações pessoais, no seu corpo em si, existe uma resistência. Essa resistência existe primeiro nessa pandemia, porque existe essa incompreensão, né, dos outros discursos que a gente não conhece muito, e em segundo, por causa de questões econômicas. E daí, assim, as pessoas que não querem ficar em casa, e que não é uma questão, na verdade, quererem ficar em casa, mas que tentam explicar que elas precisam trabalhar, porque elas precisam pagar a conta do mês, elas precisam se alimentar, e todas essas necessidades básicas que grande parte da população aqui em Maringá desconhece, por exemplo, essa é uma pauta e isso é uma resistência desse molduramento que está acontecendo sobre a quarentena. A segunda parte disso daí, essa segunda revolta, essa segunda interpretação, é o quê? É de pessoas que não precisam se preocupar com as necessidades básicas, são donos de comércio, donos de produções, que empregam outras pessoas, e a gente não está falando só do microempresário que tem uma empresa que é mais voltada, que tem uma política mais humana e entende mais as questões trabalhistas. Eu estou falando de empresas maiores, e essas pessoas não são preparadas psicologicamente, pessoalmente, para lidar com esse tipo de imposição. E elas não compreendem, assim, como essa imposição, para que serve, por que ela é importante, elas não tentam enxergar isso não como uma imposição, mas como uma forma de segurança mesmo, sabe, para os demais em torno dela. Uma coisa que eu queria resgatar aí na sua fala e que você explicasse um pouco melhor para quem está assistindo a gente, é esse conceito que você falou de biopoder, né? O que seria esse conceito do Foucault e o conceito de biomédica. Então, se você puder explicar esses dois conceitos. Então, o biopoder não é necessariamente o discurso médico da biologia perante a população em geral. Não, ele é um discurso da biologia, da medicina, incorporado através de diversas estruturas políticas, governamentais, e ele é usado para se manter o controle da população. Mas esse controle, a gente não está falando de vigiar e punir, como o Foucault coloca no livro dele, Vigiar e Punir, assim, em outros livros, como, por exemplo, a História da Sexualidade. Não, a gente está falando mesmo de vigiar e medicalizar para que haja uma transformação, e não a punição em si. Esse é o principal, as principais coisas para se entender o que é o biopoder. Então, o biopoder, ele é uma junção de vários discursos e aparatos para que você tenha um controle da população. E esse controle, a gente não está falando só em instâncias econômicas e nem em instâncias sociais, a gente está falando também em instâncias de afeto, sabe, de relações pessoais. Então, o biopoder é uma coisa extremamente ampla que visa ingerir dentro da sociedade conceitos e práticas para que haja transformação, em vez de ir lá e punir as pessoas. Então, existe todo um controle muito mais elaborado, sabe, de aparatos médicos, de aparatos sociais, de assistência social, por exemplo, financeiro também, para que haja um controle dessas pessoas. O modelo biomédico, que a gente chama, que a Débora Diniz vai falar, que é uma autora da UNB, incrível, e que, inclusive, quem quiser seguir no Instagram, ela está fazendo
vários comentários e análises sobre o atual momento, o que ela mostra, assim, ela fala de um contexto lá atrás, sobre um contexto de deficiência que ela aborda, quando ela usa o termo do modelo biomédico, mas o que ela quer dizer e como a gente pode trazer ele hoje, assim. O modelo biomédico é a forma que a medicina encara os corpos. Então, ou seja, para a medicina existe uma diferença gritante aqui dentro exclusivamente quase do Oriente, do Ocidente, desculpa, que existe a divisão entre corpo e psique. E assim, esse é o modelo que foi imposto e que o Estado usa e que geralmente é aplicado comumente ao SUS, apesar que o SUS nos últimos anos teve toda uma reforma que ele passou a atender mais essa ala, humanizou mais e passou a atender essa ala de doenças que a gente não consegue ver visivelmente, tá? Que não é lesões físicas, mas ainda é muito forte e é muito visível nos discursos políticos, principalmente, esse molde do biopoder, do modelo biomédico. Uma coisa... Sim, eu acho que é interessante você, já que você está falando disso, pegar um conceito ali que você também, logo na sua primeira fala, você citou, que era essa questão de pensar, então, esse discurso biopolítico e de biopoder de controle do corpo também das pessoas, e você fazer essa relação que isso não é necessariamente uma coisa nova, não é só no momento de pandemia ou de doença, enfim, isso já acontece com outros grupos ou em outros momentos, né? Você consegue pensar nessa relação entre como isso acontecia antes da pandemia com outros grupos e como está acontecendo agora com a pandemia? Ah, sim, é muito fácil. Por exemplo, o trabalho que eu fiz durante esses 2 anos de mestrado foi exatamente em tentar mapear corpos que são tidos como anormais, que não necessariamente apresentam lesão física, e como esses corpos diariamente são moldados e emoldurados. Por exemplo, a universidade mesmo faz isso, quando você apresenta alguma incapacidade, no sentido de que você foi acometido por alguma enfermidade que você não sabe se vai ter uma cura ou não, você automaticamente não, mas eles entram com recursos para ver se você vai ter condições de desenvolver. Se você não tem, alguns programas criam brechas, brechas não, eles criam acessibilidade, dando outro planejamento para se executar o que é proposto, mas a maioria não faz isso, e daí há o desligamento. Isso é emoldurar corpos. Você não aceita aquele corpo que você não entende e que não consegue atender às regras da normalidade. Essas pessoas vivem assim há muito, muito tempo. Desde o início da UEM, por exemplo, claro que conforme passou os anos, a acessibilidade deu um pouco mais conta de inserir pessoas, por exemplo, cadeirantes, pessoas cegas, esquizofrênicas, como estudantes universitários, e existe hoje existe um departamento lá específico para garantir acessibilidade a essas pessoas, mas existe também ainda toda uma resistência de que você tem que mediar com professores a inclusão desses alunos, oferecendo novas práticas, e essas práticas nem sempre são aceitas. E daí cabe a pessoa que tem esse corpo que não se enquadra tentar fazer um trabalho psicológico, corporal, enfim, para tentar dar continuidade e insistir em ocupar esse lugar universitário, por exemplo, e esse grupo existe há muito tempo, assim, esse movimento de resistência, de sentir o seu corpo moldado o tempo inteiro, ele acontece há muitos anos, e
agora, assim, cada vez mais, porque o índice de doenças, transtornos psicológicos ou da psique, a nomenclatura, assim, hoje, aqui nessa fala não importa muito, mas de doenças não muito visíveis, tem crescido conforme os anos. Então, esses corpos que são emoldurados e que são taxados, cada vez mais aumentam. E como é que você, na sua pesquisa, você chegou a abordar, por exemplo, como é que é esse tratamento, seja da universidade ou de outros setores da sociedade, nessa questão que você também mencionou da diferença, né, que a gente faz hoje na nossa medicina entre a psique e os problemas físicos? Porque, por exemplo, uma coisa, né, é a pessoa que está tossindo, febre, ela tem sintomas físicos, e outra coisa é até, e aí pensar provavelmente um certo preconceito, né, porque, sei lá, problemas psicológicos, psiquiátricos, as pessoas muitas vezes não têm um sintoma, né? Não é palpável, não dá para ver num exame, né? Esse problema. Sim. Então, deu para ver diferença desse tratamento? Sim, eu abordo muito essa questão, né, do que essa divisão que a gente faz entre o corpo e a mente, o quanto isso, na verdade, não existe, né? Ela é uma invenção muito moderna, assim. E o Foucault mesmo já aponta isso quando ele fala da própria invenção do homem, assim. Bom, a maioria das medicinas orientais, assim como a yoga, por exemplo, mas alguns outros tratamentos voltados a, por exemplo, meditação, que nem tem surgido o Reiki, ou mesmo o Pilates, por exemplo, são medicinas, tratamentos tão válidos quanto da medicina que a gente conhece tradicional, de medicalizar, sabe, de ingerir fármacos ou não. O que acontece a partir do momento que a gente tem o normal estabelecido e a gente vai conceber o anormal, a gente concebe o anormal através do normal. Então, essas medicinas que não são tidas como normais, elas se tornam anormais. Então, elas não são medicina, por exemplo. Essa distinção, ela se faz muito presente quando a gente fala da acessibilidade, por exemplo, de pessoas que têm depressão no trabalho, sabe? Impedir um atestado médico, essas pessoas manifestarem essa indisposição, sabe, para cumprir as tabelas, por exemplo, de trabalho formal. Essa divisão, ela é gritante na vida dessas pessoas, sabe? Um outro exemplo disso são pessoas que têm fibromialgia, por exemplo. Elas não é visível a fibromialgia. Você sabe diferenciar uma pessoa que tem fibromialgia ou não? Não. A fibromialgia, ela é uma dor crônica nas articulações, nos ossos, e ela literalmente impede a pessoa de se movimentar, às vezes, por um dia ou dois, ou até mais, depende do grau. Não foi o problema, não sei, você mencionou, acho que me veio na cabeça agora, não foi por isso que a Lady Gaga cancelou o show dela no Rock in Rio? Sim, foi. Ela tem também. Tem no documentário dela, inclusive. Ela passando. E ela até ressalta no documentário que ela agradece porque ela tem condições de ter uma equipe, por exemplo, de massagistas. Ela tem acessibilidade a tratamentos que a gente acha mais alternativo, que nem acupuntura, existem outros aparelhos que emitem ondas, então eles conseguem distensionar os músculos, o que ajuda muito. Mas é uma doença, por exemplo, que não existe cura. Sim. Isso lembrou agora que você estava falando aí também, e pensando no recorte de Maringá, dessa questão que você estava falando de pensar nesse controle dos corpos, do que é normal ou anormal para a medicina e para a ciência moderna. Também pensando na questão econômica, né, da pandemia, porque certamente você ficar em casa, numa casa de classe média, que tem internet, água, energia, comida e tudo que você precisa, e tem como até manter o isolamento entre os cômodos, né, das pessoas, que eventualmente se contaminem, enfim, é diferente pensar, talvez, ou pensar o microempresário ou o empresário da cidade, para pensar a pessoa mais pobre, mais humilde, e os próprios limites
né, da questão econômica e como se viver e aí o acesso a tratamentos ou possibilidades, né? Sim, e daí para além, e daí aqui na pandemia, eu acho que daí vai para além dessa questão dos corpos em si, se serem normais ou anormais. Na pandemia, a gente não está falando de corpos anormais ou normais, a gente está falando agora de todos os corpos, porque todos foram designados a ficar em casa, certo? Então, existe um consenso nesse discurso bem político, assim, de que se deve permanecer em casa qualquer pessoa. As pessoas, por exemplo, aqui em Maringá, que foram fazer a passeata do buzinaço, por exemplo, tinha a maioria das pessoas que estavam ali, né, porque não acredito que ninguém conseguiu mapear mesmo, foi lá para fazer um estudo e coletar de que classe essas pessoas são, mas só pelos carros, por exemplo. A maioria das pessoas que são mesmo trabalhadores, que precisam, que não tem essa divisão, em casa não tem uma casa super confortável, dependem mensalmente para comer, não estavam ali, elas não têm carro, sabe? Essas pessoas que não vão conseguir, de fato, pagar as contas com um auxílio de R$ 600. Não são as pessoas que estavam lá falando para a volta do comércio para acabar essa quarentena. Essas pessoas só estão revoltadas com o emudauramento dos corpos delas. Elas não estão pensando para além disso. O primeiro impacto que teve esse emudauramento, para quem nunca sentiu isso, foi a revolta. A classe que não é os pobres aqui em Maringá, por exemplo, como que eles vão se manifestar? Sabe? Como que eles vão ficar pedindo isso, sendo que eles sabem o déficit que existe, sabe? Que eles dependem dessas pessoas para voltar a trabalhar ou não, eles dependem de outras instâncias, sabe? Para continuar a ter uma vida normal. E essas pessoas são muito mais preparadas. E daí não necessariamente preparo, mas elas não têm tempo de ficar surtando, surtando não, mas elas não têm tempo de ficar num sofrimento interno, porque elas estão preocupadas no que elas vão comer. Então, é muito diferente essa distinção dessas pessoas que estão lá e que ficam muito aqui em Maringá postando que não aguenta mais ficar trancada em casa. Uma casa que, por exemplo, tem muita comida na geladeira, que provavelmente a família foi lá e estocou várias coisas, que tem ar-condicionado, que tem internet, que tem tudo, e são da onde vem mais esse discurso, sabe, do confinamento ser uma coisa horrível. A população de classe baixa, então, eu não vi nenhum discurso assim até agora, sabe, desse confinamento. É claro que causa incômodo, existem algumas ressalvas que eles fazem, que eles também não gostam de ficar em casa, não gostam de ficar parados e tudo mais, mas não é um discurso tão gritante e exacerbado, sabe, como dessa outra classe que a gente vê aqui. Isso é muito distinto. Sim, acho que daí também entra a questão do acesso aos meios de comunicação e de como fazer se ouvir nesse caso, né? Porque, como você falou, se a pessoa não tem carro para ir no buzinaço, ela não vai lá se manifestar, né? Não vai estar lá para colocar a posição dela e como ela está sentindo ou passando por essa situação, né? Então, realmente acho que... Sim, exatamente. Existe uma divisão, né? E eu acho que hoje, assim, a pandemia hoje tem mostrado, eu acho que é o que foi que ela mais mostrou até agora, foi essa divisão de classe que existe, sabe? As preocupações e as prioridades de como elas são distintas. As pessoas que estão saindo na rua são pessoas, geralmente, assim, as que foram obrigadas a continuar trabalhando, que não têm opção porque elas não podem ficar desempregadas, certo? Então, elas ainda utilizam do transporte público, que é um grande risco, elas se submetem a isso porque elas não têm outra alternativa. Mas a grande maioria aqui que está saindo são pessoas que têm carro, são pessoas que
tem trabalho, então, que tem carteira assinada, sabe? Que não são autônomos e tudo mais. Então, tem essas duas leituras que a gente pode fazer, não que existam só elas, claro. Sempre tem suas exceções, cada família a gente tem que analisar de uma forma particular, mas, em geral, por exemplo, o prefeito ceder a abertura de certos estabelecimentos. Era necessário? Será agora? Que nem a população mais carente realmente precisava dessa abertura? Ou essa abertura foi para sanar, sabe, as reivindicações de uma classe média? Entra aí também, acho que a questão do Estado, né? Porque o Estado, digamos, como talvez pensar no sentido de um mediador desse conflito, aguentou, digamos assim, a pressão, né, até um certo ponto, e se a gente pegar os discursos dos biólogos, médicos até aqui, ainda eles não acham que é o momento, né, de liberar. Então, talvez aí a gente pensar que o discurso econômico da classe média ou dos empresários está prevalecendo, né, nesse momento, pelo menos. É a leitura que eu faço do atual cenário, assim, que a questão econômica é o que mais está prevalecendo. E isso é é o maior fator que mobiliza a dinâmica do biopoder. O biopoder, a economia no biopoder, ela se torna a principal fonte do saber. Então, é ela que vai ajudar a redigir tudo, o controle. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, assim. É nítido como essas pessoas que foram lá pressionar e tudo mais, é por questões econômicas, sejam elas corretas ou não, sabe? São todas questões econômicas por hora. O discurso da medicina agora, aqui no Brasil, e pelo menos aqui dentro da nossa cidade, por exemplo, ele não está tendo quase força. Ele está tentando disputar esse poder, né, com os discursos políticos que não são especificamente da área da medicina e nem da biologia, mas ele está perdendo por hora. A gente vê o conflito no próprio governo federal, né, entre o presidente hoje e o ministro da saúde dele, né, estão em discursos conflitantes nesse sentido, né, que é justamente o presidente com foco no discurso econômico e o ministro da saúde com discurso com foco na medicina, né? Sim, eu acho assim, olha, existe toda uma crítica já há alguns anos sobre como o emolduramento de corpos ele foi feito principalmente pela medicina no início, tá? Porém, ele não é só um poder que regula e que tenta o tempo inteiro vigiar e medicalizar. Ele também tem um outro caráter de prevenção, de segurança, de bem-estar. Então, assim, nós temos a crítica a ele, obviamente, mas ele é necessário, tá? Para a nossa sociedade estatal, capitalista, ele é necessário. Porque a gente está falando de saúde coletiva, a gente está falando de, sim, o SUS, ele é completamente importante, a gente não pode não garantir a acessibilidade à saúde para as pessoas. Então, o discurso médico, ele tem, sim, sua relevância. Ao mesmo tempo que, sim, o discurso econômico também tem, porque a gente também está falando de pessoas que precisam trabalhar, de pessoas que dependiam de bico, sabe, para sustentar uma casa, que trabalhavam no final de semana, que trabalhavam em locais noturnos para conseguir ter o acréscimo à renda mínima que tinham para conseguir manter minimamente as coisas básicas para sobreviver. Então, esses dois discursos são importantes, assim. E eles estão descompassados. Sim. Essa discussão que você está levantando me lembrou de pensar, por exemplo, o vírus chegou aqui no Brasil de avião, né? Digamos que as pessoas que estavam no exterior, em geral no Brasil, são pessoas de classe social mais alta, ele chega no nosso país, e depois, quando a gente pensar que, como você falou, é um vírus que vai pegar qualquer pessoa, independente da classe social, embora é bem possível que o fator de morte, ou até de ter mais riscos, de inclusive poder morrer, está relacionado às condições de maior
vulnerabilidade social. E aí é interessante pensar isso, né? Que daí, na medida que talvez o vírus também vá se espalhar e não é... Muitas vezes, sei lá, pensar, por exemplo, o ebola, às vezes é muito comparada à pandemia. Eu vi muita gente fazendo uma relação com o ebola. Enquanto o ebola era um vírus que estava lá só, sei lá, na África, matando o pobre, por exemplo, digamos, mas não há tanto uma preocupação quanto agora um vírus que pode matar todo mundo, né? Que está se espalhando e matando rico ou pobre, né? Então, também, essas discussões sobre saúde e classe social, acho que vem nessa questão também, né? Acho que vem e acho importante vir. Acho fundamental, assim, que algumas pessoas estão se atentando a isso. Porém, também acho que não tem que se fazer tão marcada essa discussão de que eu vi muito, assim, essa semana. Mas quem trouxe o vírus foram as pessoas que estavam no exterior, então pessoas que têm uma classe social muito mais favorável e tudo mais. Acho que temos que pontuar isso, mas o atual cenário, ele está precisando que o foco seja outras coisas, como, por exemplo, o alinhamento do discurso médico com o discurso político e econômico, sabe? Então, assim, a origem em si, eu não acho que ela seja agora decisiva. Eu acho que ela é importante para a gente se pensar medidas de alinhamento e contenção, sabe? Então, é óbvio que uma pessoa que está com o vírus, ela pode ir lá no hospital aqui em Paraná, por exemplo, em Maringá, porque ela vai ter acessibilidade. Então, ela tem ali, ela vai com certeza ter o aparelho respiratório, ela vai ter toda uma equipe e material disponível, porque ela está pagando para isso. E a gente que é totalmente contrário de uma pessoa, um trabalhador que ficou em casa, que teve que sair para o mercado, mas pegou, daí por causa dessa classe média que está circulando, porque ela sabe que caso aconteça alguma coisa, ela tem a segurança de um tratamento, desse trabalhador que foi lá, que no mercado pegou e sabe que depende do SUS, que ainda está dando um ainda tem uma estrutura e tudo mais, está dando conta por hora, mas ele corre o risco de uma hora também estar tá aglomerado e não dar conta dele, sabe? Então, essa distinção que eu acho que tem que acontecer, que tem que ser falada, para a gente pensar responsabilidade, sabe, em cima disso. Que eu é o acho que aqui em Maringá, que a classe média não está tendo, de forma alguma. Eu acho que eu tenho a impressão nessa relação de pensar, talvez, nacionalmente, a partir dessa ideia que você lançou de que tem que se alinhar o discurso político, econômico com um discurso médico, nesse caso de prevenção e cuidado. Me parece que no governo federal, a nível nacional, isso meio que foi forçado, até pela própria crítica da imprensa, em relação ao discurso que vinha sendo tomado pelo governo federal, executivo, e depois o próprio poder legislativo e judiciário tem se mostrado um pouco mais resistentes a só prevalecer o discurso econômico, né? Me parece que no governo federal isso já está se encaminhando para talvez se alinhar, né? Ou pelo menos o governo executivo tem reduzido esse discurso, tem tentado fazer a paz, digamos assim, entre esses dois discursos. E aqui no governo municipal, me parece que acho que ainda há mais resistência, né? Há mais dificuldade, talvez, de se alinhar, né? Acho que aqui, não sei se talvez a imprensa local ou as forças, sei lá, da medicina, que políticas, talvez não tenham conseguido, me parece ainda, se alinhar, né? Eu concordo, assim, com essa sua análise. Eu também acho que os governos federais, assim, têm caminhado mais nesse sentido de um equilíbrio entre esses discursos e esses saberes. E aqui em Maringá, especificamente, ainda há uma resistência, por conta da pressão que a gente já citou anteriormente, né? E é exatamente nesse alinhamento que a gente tem que, eu acredito, assim, que não é compreender que é responsabilidade só dos representantes, sabe? Existe toda uma responsabilidade que não está acontecendo das classes em se alinharem com isso. Então, daí pouco importa, não pouco importa, claro que importa, mas assim, até em que medida os governos federais, por exemplo, vão conseguir conter isso? Porque Maringá é um exemplo de que a contenção não está acontecendo.
De que o discurso Hoje... do Ulisses e tudo mais, o primeiro discurso dele, de quarentena e tudo mais, tinha ainda várias pessoas saindo, por exemplo. Então, Ainda hoje eu saí na rua, tava meio que normal, eu achei a cidade. Assim, eu tive que sair para ir comprar uma coisa e para mim parecia um dia normal, não sei. Então sim, acho que eu tá complicado. observo, eu moro a uma quadra da Colombo, por exemplo. Hoje foi muito distinto o movimento que aconteceu de ontem para hoje já. Muito Sim. mais fluxo de carros e de pessoas transitando. A minha rua é comercial, muito mais gente. E daí, assim, o que eu penso é essa divisão da classe, como ela está relacionada às responsabilidades, sabe, que deve se ter perante um senso coletivo, perante a esfera pública. E daí os representantes podem começar a alinhar mais os discursos, que é o que está ocorrendo, por exemplo, no governo federal. Mas isso não, ele vai surtir efeito, mas ele não vai ser capaz de, é, de estipular e realmente fazer com que as pessoas sigam um novo formato de socialização, sabe? Então, Isso é interessante. eu acho que falta disseminação de informação, sabe? Falta debates, falta trazer essa questão da responsabilidade, de como os discursos têm impacto ou não, sabe? E de Não. que corpos a gente está falando e por que a gente pensa os corpos dessa forma. Eu não sei se você chegou a ver, mas quando os chineses foram chamados, uma junta, né, de médicos, enfim, especialistas que lidaram com a pandemia primeiro na China, foram para a Itália, a primeira coisa que eles falaram para os italianos foi meio que, nossa, tem muita gente na rua, né? Vocês precisam limitar mais esse movimento. Não sei se talvez, não sei se você enxerga que talvez, não sei, talvez, já que internamente a gente não está conseguindo chegar nesse consenso, não sei se talvez algo que venha de fora, de um país que está enfrentando isso, talvez possa sensibilizar, não sei, ou levantar esse discurso, né? Olha, eu acho que assim, pode acontecer e pode ser de grande ajuda, mas com o atual presidente que a gente tem, assim, acho que esse esforço vai ser bem difícil, vai ser difícil ele chegar à maioria das pessoas, sendo bem sincera, assim, porque o discurso dele ainda prevalece totalmente econômico, né? Ele não dá muito espaço, por mais que o ministro da Saúde esteja tecendo um discurso mais biomédico, o presidente não está, e diversas pessoas ainda, a classe dominante, querendo ou não, ela tem mais acesso às mídias e muito mais poder de fala. Então, é um discurso que tende a ficar econômico. Eu penso, perante todo esse cenário e todos esses descompassos, acertos e erros que está se tendo, toda essa falta de suporte psicológico, social mesmo que falta para que a gente também possa compreender esse discurso médico. Acho que perante tudo isso daí, o que vai acontecer, o que eu espero que não ocorra dessa forma, mas assim, eu vejo que tudo anda se encaminhando para isso, é que quando de fato a gente começar a ter os índices de mortalidade crescendo de uma maneira avassaladora, que eu falo que daí você vai começar a ver as pessoas do seu lado, aí sim o discurso médico vai passar a ser mais escutado, vai ganhar mais força nesse cenário da pandemia. Porque Sim, antes disso, assim, olhar só para o contexto da China, olhar para o contexto da Itália, olhar para esses contextos de fora, eu ainda acho que são contextos muito distantes para que haja uma reorganização social. uhum. Mas, né, isso é o que a gente tenta pensar, prever, analisar as coisas como vão acontecer, a gente não sabe, né? Só acontecendo para a gente descobrindo, assim. Sim.
Não é. Sim, acho que entendo o que você fala também. Às vezes me dá essa impressão que talvez só quando a gente começar a ver uma situação mais crítica, né, na saúde, que talvez a gente consiga ter uma mobilização maior, né, para lidar com isso. Aira, eu quero te agradecer muito, né, por passar por essa experiência. É a primeira É, vez também que eu tentei fazer isso e gostei bastante. Acho que foi bem proveitoso, especialmente eu, né, nesse sentido, nunca me dediquei muito aos estudos nessa área de analisar discurso científico, biomédico, por exemplo. Esses conceitos são interessantes, acho que é fundamental nessa hora. Quero te agradecer, muito obrigado pela participação e quem sabe até mais para frente, quem sabe a gente já analisa o pós, né? A gente está analisando o durante, está pensando aqui você trazendo a discussão para a gente e talvez a gente possa no futuro pensar o pós, né? O que aconteceu e como a situação se desenrolou. sim, com certeza. Eu que agradeço o convite, né? Para mim também foi novo falar sobre isso. Mas tem muita coisa assim ainda para ser dita, né? Analisada e que as pessoas entendam que essa conversa entre eu e você é só é um, uma análise muito, muito, muito geral das coisas, assim, Sim, que existem peculiaridades em cada discurso, em cada conceito e em cada esfera que a gente vai analisar no atual contexto, assim, que as pessoas não levem esse diálogo que a gente teve de uma maneira que definam as coisas, sabe? As coisas não se definem, a gente tenta analisar. sim. É um eterno exercício, né? Sim, exato. Então é isso, gente. Hoje tentei fazer uma coisa diferente, trazer a Aira aí para falar de algo que ela conhece, pesquisa. Espero que ajude vocês também a pensarem um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado. E quer falar alguma coisa? Você ia falar? Não, se quiser, eu posso passar algumas referências, assim, Ah, tá, bibliográficas sim. para a galera ir lendo durante, para entender Sim, melhor a nossa conversa e também para entender melhor o que anda acontecendo, né? sim, Eu pode tenho passar. alguns livros para indicar, Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, História da Loucura, O Poder Psiquiátrico, Doença Mental e Psicologia, A Ordem do Discurso, O Nascimento da Biopolítica, O Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas e Os Anormais. Esses todos que eu citei até agora são obras do Foucault, que é o autor que realmente acho que é o mais importante agora para a gente entender tanto o discurso econômico quanto o médico. Acho que ele é a Uhum. união perfeita assim, para as pessoas entenderem. Outra daí, mais duas autoras que eu queria citar é a Débora Diniz, que é da UNB, que eu já disse anteriormente, que ela tem um livro chamado Que é Deficiência, e até a metade ela faz toda uma contextualização da medicina em relação a olhar os corpos doentes ou não doentes. Então, acho muito importante ter, não é só sobre deficiência, ela também fala muito do que a gente está passando atualmente, né? E a dona Haraway, que é uma antropóloga norte-americana, que ela é um artigo daí esse que eu vou indicar dela, que é Manifesto do Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista, que é incrível assim para a gente pensar como que essa pandemia está nos atingindo, como que os tratamentos ou as possibilidades de tratamento ocorrem, como a gente tem acesso ou não tem acesso a isso. É isso, assim, Sim, minhas referências. sim, legal. Não, até eu vou anotar e procurar dar uma lida essa semana, porque eu preciso mesmo. Eu não tive tantas leituras desses assuntos, então é interessante mesmo. Sempre bom ter referência. Isso, aliás, tem a ver com até pensar o que é ciência, né? A gente tem Sim, referências para falar, enfim, isso é interessante. nós estamos só emitindo opiniões. São Sim, opiniões embasadas em algum tempo de análise. sim. Um saber socialmente construído e qualificado aí nesse sentido. Sim. Obrigado, então. Obrigada a você. Até. Até a próxima, então.